Fala bem alto para sair do microfone. Sobre o eletrônico, né? Que tem o puro. Explica mais sobre o puro eletrônico e o que não seria o puro eletrônico. Exatamente o que configuraria o não puro. É assim, o Defalcon é um acelerador eletrônico. E quais os prós e contras também, né? Não, o Defalcon está há muito tempo no mercado, um acelerador, né? Top, né? Bastante confiável, vamos dizer assim. Ele é um acelerador eletrônico porque... Continua. Acelerador eletrônico. Não, só pode achar. É um acelerador eletrônico, a parte de transistor, mas ele tem toda a parte de pads que é resistores passivos, né? Não é nada de tão diferente do que era antigamente, né? É como se fosse a resistência de antigamente, só que em tamanho menor, né? Potência menor. E essa potência é jogada para o transistor. Então, o transistor faz a função da potência. Essa é a grande sacada que a Defalcon teve. Então, por isso tem aqueles monte de pad de resistores, aquelas coisas todas. Quando a gente fala de acelerador puro, eletronicamente puro, PWM, sistema microprocessado, digital, ele não tem essas resistências, não tem nada, né? Então, isso tudo é o software que faz. Então, o gatilho, às vezes é por potenciômetro, né? No meu caso, que pega é potenciômetro, que gera toda a parte de resistência dentro do potenciômetro, que converte isso em sistema PWM, chama CDC, beleza. O do Fábio, ele não é potenciômetro, mas ele acho que é efeito Hall, que é magnético, né? Que é o efeito Hall que chama, que seria a mesma coisa, não tem aqueles pente para você trocar. O outro lá, esqueci o... Coral. Não, o Coral é igual ao Defalcon, né? O do Coral é a mesma coisa que o Defalcon, só que o que o Coral fez? Entre a parte de potência e a parte dos resistores, ele intercalou um monte de potenciômetros para fazer várias funções. Então, um potenciômetro intermedia a curva, outro intermedia o meio da curva, outro intermedia o meio do freio. Ele foi pondo um monte de chave de potenciômetro e funciona. Uma vez ajustadinho, funciona. Sistema de lata, ele fez com... fios mais compridos, mais curto, que mexe com a potência. A lata antiga, né? A lata antiga, porque muitos aqui não sabem, aqui no Autorama, o que é lata. Você já deve ter rolado essa pergunta aí. Eu só falo ao contrário. Mas a lata... É uma lata. O Santiago tá aqui, a lata é tão antiga que eu vi poucas vezes na Sebring isso daí. Era uma lata mesmo de refrigerante com filme enrolado, tá? Isso chamou lata. Eu falo ao contrário. Os caras falam por lata é tirar potência, né? E tirar lata é por potência, é isso, né? Que é o contrário. Quando você põe lata, põe mais lata. Você está colocando mais fio lá, né? Então aumentando o comprimento do fio. Que tira... Só que os carros antigamente... Que tira a potência do carrinho. Eram motores 20... Era um Mura 20 para cima, né? 27, aqueles motores fortes, a Trinity, Cumming, né? Ninguém nem sabe o que é isso. Você sabe. Sabe, é uma versão uns 10 aqui já falando. Aqui, e o que acontece? Esses motores eram tão fortes e o sistema de alimentação de pista eram baterias, né? De caminhão. Paulinho tinha 4 na Palio. Então o pessoal fala assim, pô, por que esses carros hoje não aguentam a queima? Justamente por causa disso, porque hoje em dia a fonte ela não diminui a voltagem, né? A bateria arreava para 10 volts, 9, depende de quantidade. Tinha poucos pontos de alimentação e o fio era fino. O fio era fino, poucos pontos, motores fortes demais, arreava tudo. Era uma bagunça só, né? Quem competiu sabe como é que é. Então, é assim. Hoje não, hoje é tudo estabilizado, é tudo diferente. Capacitores de alta potência para segurar a energia da fonte, enfim, tudo isso é colocado nas pistas, né? Mas vamos lá. Então, o acelerador puro é aquele que não tem nada disso, de resistência. É um acelerador que todo é feito pelo microprocessador. Tem que fazer tudo, né? O que movimenta o gatilho ou é potenciômetro, ou é um efeito Hall por magnético, ou algum outro sistema. Eu tinha falado que o Carstin eu gosto muito, eu acho um baita no acelerador. Ele ainda usa uma ponte resistiva, né? E a chapinha, para poder... Ainda o pessoal ainda gosta muito da chapinha. Só que é muito sensível. Quem pilota Carstin bem ajustadinho... Chapinha, você tá falando que é o quê? O gatilho com a chapinha. Chapinha, né? O Carstin bem acertado, você nem percebe que tem... Parece potenciômetro. Sim. Tão macio que fica. Sim. Mas o pessoal ainda gosta desse sistema. O Defalco também tá bem assim, tá bem levinho, e o Carstin, tá bem... Os Estados Unidos ele tem umas regras que é proibido capacitores no acelerador. Tem muita coisa que é proibida nos aceleradores. O Carstin, quando fez, o pessoal pegou no pé do reduction, que é o reduction, o nome já diz, é reduzir a velocidade.
Eles não queriam, achavam que isso era proibido, mas na regra do ISO está bem escrito isso. Que, até isso eu tenho, eu tive que pesquisar tudo isso para poder fazer um acelerador, né? Então o que acontece? O QPR não tem capacitor lá dentro, só tem capacitor para pequenininhos, não tem nada grande. O Karting também não tem. Qualquer coisa grande lá, esquece, os americanos não vão querer, vai cortar, não pode. Porque no passado fizeram isso. Mas porque qual vantagem isso aí? Seria no corte de potência? No passado teve pessoal. Hoje é possível você fazer acelerador colocando 10 capacitores eletrolíticos lá dentro e na reta você aperta um botão e o carro anda mais. Sim. Despeja um pouco mais de potência, dá menos perda. Porque era tudo bateria, que nem eu falei, né? Mesmo com a fonte também você consegue. Então os americanos se ligaram disso e falaram: não pode ter capacitor nem acelerador. Foi banido, isso é proibido. Sistemas eletrônicos complexos de capacitor é proibido. Tá na regra mesmo. O Karting, ele tentou fazer tudo isso para não fazer uma coisa errada. E realmente ele fez. O Karting é um sistema. Ele usa transistores igual o meu, os MOSFETs que o Fábio usa, que todo mundo usa, mas ele usa 5 MOSFETs, que dá mais de 300 amperes, só para empurrar o carro, 300 amperes só para fazer a função do relé. Entendi. Então o relé do Karting, ele é feito por transistor, e não o relé mecânico. Isso é muito bom, isso é muito legal. Eu gostaria de fazer assim no meu também. Só que encarece, mas é muito legal o que ele faz. Falar, então, tudo que ele faz... Todo mundo chora, viu? É muito caro. É muito caro. Por que você não coloca? Não, poderia fazer por... então, exatamente. Os MOSFETs estão caríssimos aqui no Brasil. Por isso que lá fora é mais barato. É mais fácil de fazer as coisas, mais fácil. Né? Mas outro dia, tem um piloto aí, o cara conseguiu andar de SS-27 no Gugu e torrou o Karting. Foi o primeiro Karting que eu vi torrou a parte de potência. 2 vezes. Aí o cara, nenhuma só, ele conseguiu estragar 2 vezes o acelerador. Tá lá comigo para arrumar. É do 71. 71, eu não esqueci. Ele não, que fez isso? Ele fez isso. Puta queimou merda. 2 vezes. Ele adora... vai vir aqui. Ele vai falar. Tá comigo até hoje porque, na verdade, ele não tá correndo, não tá andando, né? Ele tá dando uma paradinha. E ele, na verdade, eu consegui consertar, ficou perfeito, mas ele reclama ainda do freio, né? O Karting meu tá falhando o freio. Então agora nós vamos fazer uma troca geral de peças lá para ver se parar essa... Mas o Karting, ele tem um batente lá que às vezes pode ser isso, mas não sei o que é ainda. Não tá lá, vou fazer isso. Então o Karting queimou tudo. Mas por quê? Porque o carro estava muito baixo, a cordoalha grudou encostou, no motor. fechou, curto, ferrou. Imagine a potência das fontes na pista, né? Na hora que ele acelerou, explodiu tudo.